E aí, quando a gente fala de antibiótico, além de monitorar o uso específico de antibiótico, a gente tem outros potenciais que deram bom, principalmente no último evento, né, epidemiologicamente trágico da humanidade, para além de monkeypox que está vindo aí, é Covid-19. Né? E Covid-19 foi algo que realmente a gente viu que como potencializou a capacidade da humanidade de se juntar numa vontade comum e fazer grandes coisas quando há vontade política, econômica, tudo congruído para um desejo só. E isso que aconteceu, pessoas que estavam trabalhando em várias coisas que não tinham nada a ver com epidemiologia, mas tinham capacidade de análise de dados, se juntaram, criaram grupos muito fortes, epidemiológicos, estatísticos, com quem já trabalhava na área, fizeram apps, modelos preditivos, modelos de monitoramento em tempo real, transformaram dados muito abstratos em dados visivelmente compreensíveis, simples para a população global. Isso surgia na mídia o tempo todo, de acordo com Johns Hopkins, de acordo com Stanford, de acordo com China, não sei do que. Aparece lá rapidamente um mapa explodindo em tempo real para vocês, e tudo isso baseado em dados e modelos preditivos falando a taxa de ataque da doença é 2 hoje. Então, estamos crescendo de forma exponencial e daqui um mês pode ser que a gente esteja num cenário catastrófico. Ou a taxa de ataque da doença de 1. E como que eles se baseavam nessa taxa de ataque? Analisando dados que eles conseguiam ter grande capacidade de coleta e vigilância em dado real, botando uma máquina e botando para ela pensar, isso aqui faz sentido, fator de risco novo, vai aumentar, teve nova variante, vai se multiplicar mais, vai se multiplicar menos. Então isso ajuda a gente a predizer surtos, epidemias, e também no mundo da bacteriologia, né, resistência antimicrobiana, padrão de resistência. Se você tem um laboratório que todos os dados são planilhados, são transformados em um banco de dados, e isso é muito comum, quem trabalha com sistema automatizado tem uma mina de ouro de dados, né, que serve muito mais do que para fazer um perfil microbiológico retrospectivo de 12 meses, que é o que todo SH faz. Né? A gente chega lá e fala, tá, puxa os 12 meses, a gente tem uns 3 meses aí, 6 meses para soltar o report retrospectivo, e quando você solta é um dado velho já. Né? Então, assim, hoje em dia a gente tem capacidade de eventualmente fazer dashboards, e muito mais do que dashboards inteligentes, ter um sistema que olha para trás, acompanha o hoje, e te joga um farol para frente falando, olha, com base no que aconteceu e no que está acontecendo hoje, pode ser que daqui a pouco, lá na frente, você tenha uma mudança no seu perfil epidemiológico, baseado no que você já me ensinou, nos comportamentos que a gente está analisando. Ou, de repente, entrou uma bactéria que eu não conheço, um bicho que eu não conheço, né, atenção aí que isso pode ou não ter algum impacto na mudança do seu perfil assistencial. Outros dados que você não via que podem ser eventualmente cruzados hoje em dia, o consumo de tal antibiótico cresceu, apesar do seu perfil não ter mudado. Ou será que não mudou mesmo? Aí, quando você vai olhar, começa a surgir um patógeno emergente, ou um patógeno que você já tinha, começa a mudar o perfil de sensibilidade, e isso, às vezes, 1, 2 semanas antes de você realmente ter visualizado isso, ou ter tido algum feeling na hora que você fica abrindo aquelas planilhas grandes de Excel, para ver as culturas diárias. Né? E uma última coisa citada pelos autores, que é muito interessante, é a análise de sinergia. A gente estuda análise de sinergia de antimicrobianos há muito tempo. Algumas se comprovaram potencialmente benéficas, como, por exemplo, sinergia de aminoglicosídeo com beta-lactâmico para tratar infecções difíceis de penetração, né, endocardite, por exemplo, alguns casos assim. Mas é difícil você estudar sinergia, né? Tanto para padronizar o método de testagem de sensibilidade à sinergia de antimicrobianos combinados, como para você validar depois isso, né? Então, sair um pouco da bancada. Então, às vezes, você fazer modelagem disso, fazer um modelo preditivo de potenciais combinações, te corta um tempo que você teria gasto em sinergias que teriam baixa probabilidade de ocorrer só por um modelo matemático. E aí, isso corta, economiza a coisa que a gente mais tem preciosa, que a gente nunca resgata, que é o nosso tempo, né? A gente está aqui gastando nosso tempo hoje, investindo ele, e a gente não vai recuperar ele. Esses 5 segundos que acabaram de passar, passou. Então, essa é uma das poucas coisas que a gente tem que investir, e a inteligência artificial tem um potencial aí de acelerar as coisas. Quando a gente fala também de sistema de apoio à decisão clínica, isso é algo que também não é novo. Então, todo mundo quer ter um app aí que vai chegar e te falar, olha,
O paciente está como? Vai montar sua árvore de decisão ali. O paciente é um paciente masculino que chegou aqui com uma PA de 8x4, com isso, aquilo, e tem livedo articular, tem sinal de sepse de foco cutâneo, porque tem uma celulite grande. Se você tem todas essas informações, dê tal antibiótico, ponto. Então, esse é um sistema que vai te ajudar a tomar decisões clínicas. Ele não vai te obrigar a tomar decisões clínicas, mas ele vai te ajudar. E existem já autores, né, testando possibilidades e fazendo perguntas a respeito da possibilidade de que esse cenário de compreensão dos dados do paciente, quando ele é recebido numa sala de emergência, eventualmente poderiam ser acelerados e eventualmente só dar um primeiro cenário. Tipo, né, aquelas máquinas do Star Trek que chega, dá um scanner no paciente, pega os primeiros dados, sei lá, digamos que você colheu uma gasometria já do paciente, o gasômetro está dentro da sala de emergência, ele já te deu os primeiros parâmetros de biomarcadores, e você já ligou ele naquela máquina de monitor de parâmetros físicos, mediu PA, oximetria, pulso, então, e você tira uma foto do paciente, da pele do paciente, ele já fala, é um paciente que está meio pálido, não sei o quê, tem um HB de tanto, ele tem tantos biomarcadores, tem tantos marcadores físicos, a probabilidade dele evoluir mal clinicamente nas próximas 48 horas é de 70%, então, né, saiba que há altíssima chance dele estar em choque séptico, ponto, tome sua decisão. Então, algo que às vezes você precisaria tomar um tempo para tomar essa decisão, talvez a máquina possa te ajudar a tomar mais rápido, ou possa te chamar a atenção para diagnósticos que inicialmente você não considerou. São sistemas de apoio. E que os algoritmos puros e simples de flechinha, muitas vezes você não vai estar lá na hora da frente do paciente olhando para ele e olhando para o diagrama, olhando para ele e olhando para o diagrama, né? Então você precisa de algo que seja um pouco mais direto. Padrões de resistência, já falei, e análise de integração de dados clínicos e biomarcadores é mais ou menos o que eu expliquei também, né? Então, você, não só na hora da emergência, mas ao longo da evolução do paciente numa unidade de terapia intensiva, unidade de internação, conforme ele vai tendo novos dados clínicos, novos dados biomarcadores, né, novos padrões de prescrição, você pode sentir, opa, entrou ali uma dobuta, opa, entrou ali uma nora. Foi aprazado? Não foi. Foi aprazado, ok. Quanto que é o consumo? Saiu 8 ampolas em vez de 4 ontem. Algo está mudando nesse paciente. Então, sinais de alerta que podem te dar alguma predição, eventualmente, de que esse paciente pode estar deteriorando, pode não estar deteriorando. Obviamente que muitas vezes você já vai ter visto isso, mas você ter essa confirmação, muitas vezes, de uma predição de risco, de uma análise do perfil desse paciente, pode, na hora que você tirou o paciente da emergência, estabilizou o cenário, analisar causas secundárias que você ainda não conseguiu pensar.